Precisa não. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pedir pro nosso... como é que fala? Buenos dias. Não, como é que fala o... Não, o multimídia. Multimídia. Bom dia, pastor. Multimídia está controlando ali o relógio. Já botou ali, né? Tá rodando já. Já deixa o fundinho aí. Pessoal, bom dia, graça e paz. Amém. Amanhã tem sido abençoada, né? Nossa, como Deus fala nas coisas mais simples, né? O louvor ministrado pela Michelle, pelas filhas dela, nossa, como foi profundo. Foi algo que a gente foi improvisado, né? Mas a gente percebe quando é feito com amor, com dedicação, com carinho, as coisas fluem, né? Como disse o louvor, Jesus basta, né? Quando a gente faz por amor. E hoje, quando foi me incumbido pelo pastor Cláudio na semana passada aí de trazer a palavra, é muito difícil, pessoal. Confesso para vocês que não é fácil vir aqui e trazer uma palavra para as pessoas, para as vidas, né? Imagina, aqui todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma luta, tem uma história. E aí você vem aqui, às vezes, numa situação difícil, complicada, numa semana tribulada, e você tem que transmitir algo de Deus para as pessoas, né? Falar algo de Deus para as vidas. E isso gera uma responsabilidade muito grande. E aí você faz com que a sua semana fique uma semana toda no meio de lutas, provações, trabalho, dificuldade. Só que a semana inteira você fica com isso na cabeça. Você não consegue tirar um minuto a responsabilidade que você tem de trazer uma palavra. E aí os dias vão passando e você vai ficando nervoso porque Deus, quando você traz uma palavra aqui, isso tem que ser algo revelado por Deus, né? Não sei simplesmente porque eu quero falar isso, simplesmente porque muitas pessoas falam, mandam recado do púlpito. Não, eu acredito e vivo isso. A gente tem que trazer uma mensagem de Deus para as pessoas quando nós estamos vivendo aquilo. Primeiro você, antes de transmitir alguma coisa, você tem que viver. Você tem que ter por experiência. Você tem que ter por prática. O que você está falando? Você quando fala sem saber, não tem base. Concorda? Quando você vai transmitir algo sem ter vivido, sem ter passado, sem ter sentido, como é que você vai conseguir transmitir isso? Você não consegue transmitir. Então, Deus ele pega a semana e aí ele vai trabalhando com você e você vai fazendo você viver, entender e olhar, observar momentos que te fazem refletir dentro da palavra. E aí eu quero perguntar para vocês, quem aqui já passou num vento? Olha só, todo mundo já levanta a mão porque tem a característica do vento como uma dificuldade. Todo mundo aqui levantou a mão e botou a característica do vento como dificuldade. Aí eu pergunto para vocês, na vida real, estou falando da natureza e o que a gente vive, quem já andou num vento, quem já saiu na rua quando estava uma ventania forte? Alguém já saiu na rua? Já. E aí eu pergunto para vocês, quando você anda na ventania, a favor dela, o que acontece com o seu corpo naturalmente? Me respondam. O que acontece? Ela te impulsiona para frente, não é? Você vai andando, o vento vai te levando, e você vai indo, você vai caminhando para frente. Concordam comigo? Não é verdade isso? E quando você está contra o vento, o que acontece? Ele vai te empurrando para trás, e você tenta ir para frente, aí você para, você começa a ficar assustado. Concorda comigo? Que você, quando está contra o vento, a ventania te assusta, te faz parar ou te faz andar para trás. Não é verdade isso? Mas quando você está a favor do vento, você nem observa a dificuldade que é essa ventania, porque ela está por trás de você te impulsionando para frente e você está indo. Ela não bate no seu rosto, não machuca seus olhos. Entende? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então vamos lá. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, os judeus,
ficaram 400 anos escravos do Egito. Imagina ser escravo. É uma luta muito grande, né? Ser escravo é passar por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos sacrifícios. Eles eram humilhados. Alguns filmes que eu vejo, às vezes eu leio, eu fico imaginando, eles precisavam fazer tijolos para Faraó, eles tinham que trabalhar como nunca para construir cidades. Isso aí era um vento que eles estavam passando ali durante 400 anos, que era um vento muito, muito forte. O vento do Egito, ele era seco, era um vento de escravidão, era um vento de luta, de sofrimento. E aquele povo viveu 400 anos ali, dentro do Egito, passando por esse vento. E aí, num certo momento, Deus escolhe um líder que já havia sido preparado lá atrás para tirar esse povo do cativeiro. Vocês conhecem a história? Sim. Acho que é uma história que a maioria das pessoas conhece, até mesmo quem não se aprofunda muito na palavra, quem está no caminho, iniciando o caminho, já ouviu falar da história de Moisés, do povo de Egito, quando o povo saiu do Egito. E aí, Deus escolhe essa pessoa e tira o povo da escravidão. Então vamos lá. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, o exílio, capítulo 14, e eu vou começar pelo versículo 10. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram-se a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a vez. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Diz assim no versículo 15: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Olha o que o Senhor falou para Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Vamos lá no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Amém? Amém. Então vamos entender aqui um pouquinho daquilo que Deus falou no meu coração, do que eu tenho passado por essa experiência, e eu gostaria de transmitir isso para vocês da melhor forma possível, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Amém? Então, nós vivemos num momento onde a gente viu que o povo de Israel era cativo, viveu 400 anos no deserto, sofrendo, com dificuldade, com luta, passando, como a gente
faz a analogia do vento, um vento muito, muito grande, né? Era um momento de muita luta. E aí Deus escolhe um homem, um líder, para livrar aquele povo da escravidão, do sofrimento, da luta. Livrar aquele povo da humilhação, da vergonha. Livrar aquele povo das dores, das amarguras, das feridas da alma. Ok. E aí Moisés vai, faz aquilo que Deus manda. Faraó se convence a libertar o povo. Moisés leva o povo e começa a peregrinação do povo no deserto. Pessoal, muitas vezes é assim com a nossa vida. Deus, Ele nos chama. Deus, Ele nos traz. Deus, Ele nos direciona a caminhar com o líder, com a igreja. Nos direciona a caminhar com Jesus. Nos mostra o caminho. Nos mostra a direção. Nos entrega a promessa e fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Deus, Ele mostra, Ele direciona o caminho para nós. E o que Ele nos diz é o seguinte: vá, siga em frente, busque os seus sonhos, busque aquilo que eu preparei para você, busque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que eu preparei para você. Foi assim que Deus falou para o povo do Egito, no Egito, porque aquele povo não era do Egito. Foi assim que Deus falou, separou um homem para poder trilhar o caminho daquele povo, a Canaã, a terra prometida. Só que eu te pergunto, quando você começa a trilhar o seu caminho, que Jesus mandou, é um caminho simples? É um caminho fácil? É um caminho sem luta? Sem dor? Assim era o caminho do povo de Israel. Era um caminho que eles teriam que fazer pelo deserto, um caminho que eles iam passar por vento, por fome, por sede, às vezes por escuridão, muitas vezes por lutas, por guerras. E a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quanto tempo era para esse povo passar por esse caminho? Deus determinou um tempo, vocês lembram? Quanto tempo era? 40 dias. Em 40 dias, o povo passaria por tudo isso e chegaria à terra prometida. Chegaria a vitória, chegaria o êxito, chegaria a liberdade. Só que dentro desses 40 dias, esse povo passou por todas essas lutas. E quando eles passavam por essas lutas, Deus, Ele mandava o maná, as cordenizas. Deus, Ele mandava uma coluna de fogo à noite para poder o povo ser guiado. Deus, Ele mandava uma nuvem durante o dia para poder direcionar o povo. Deus, Ele mandava todas as providências durante o caminho do deserto. Porque Deus sabia que aquele caminho era necessário ser feito para chegar à terra prometida. E Deus estipulou um tempo. Deus, Ele disse, esse caminho será apenas 40 dias.
Só que nesse tempo que o povo passaria, nesse processo do deserto, uma coisa aconteceu que fez com que 40 dias se tornassem 40 anos. 40 dias se tornassem 40 anos. E aí eu fico pensando assim, muitas vezes nós estamos sem direção, muitas vezes nós estamos numa escravidão, numa luta, numa guerra, sendo amassado, e nós não estamos na mão de Deus. Quem está fazendo isso conosco não é o Senhor. E a gente pede socorro, a gente pede ajuda, a gente suplica a Deus, e Deus escuta. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Glória a Deus. E libertou o seu povo. Só que no meio desse caminho de libertação, nesse processo até a terra prometida, ao invés do povo pegar tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava passando, que não se comparava ao que eles estavam passando no Egito, não chegava aos pés da vergonha, da humilhação e do massacre que eles estavam passando no Egito. Ao invés deles pegarem tudo isso e crescerem, ao invés deles pegarem tudo isso e aprenderem a voltar a exercitar a fé, agora nas mãos do Deus de Israel, a todo momento eles murmuravam. A todo momento eles reclamavam. A Bíblia diz aqui, quando o povo estava chegando à frente do Mar Vermelho, de tanto o povo reclamar, o exército do Egito estava atrás. E aí, olha o que Deus fala a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Olha o que Deus fala, olha só o que Deus fala para Moisés. Por que clamas a mim? E aí eu pergunto para vocês, muitas vezes Deus fala para a gente, nós estamos clamando, e aí Deus fala assim, diga ao Daniel que marche. Diga ao Gustavo que marche. Diga ao Rubens que marche. Quantas vezes nós nos paralisamos por si só. Nos paralisamos só em pensar que vamos viver novamente aquilo que estávamos vivendo no Egito. Só em pensar em passar por alguma dificuldade que já passamos um dia. E aí, sentimos até o desejo de voltar para o Egito. Sentimos até o desejo de voltar para a escravidão. Quantas pessoas largam a presença de Deus por uma simples dificuldade? Quantas pessoas largam a presença de Deus por olhar o defeito de um homem? Por olhar para um líder e ver que o líder está falhando, está errando, que não era o caso de Moisés aqui. Mas quantas pessoas largam a promessa para voltar para a escravidão? E aí eu quero dizer para vocês, não pare. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus está mandando dizer, marche, 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 caminhe. Porque a promessa já foi feita, já foi entregue, já foi dada.
Vocês já foram libertos, nós já fomos libertos. Nós já fomos salvos pelo sangue de Jesus. Nossa vida não pertence mais ao Egito. Nossa vida não pertence mais ao inimigo. Nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que gera o nosso caminho, o nosso sustento, a nossa provisão. É Deus que supera tudo isso. Quanto mais difícil estiver, caminhe mais um passo. Quanto mais luta estiver, caminhe mais um passo. Porque se o povo para, eles morreriam. Se o povo para, o mar não se abriria. E quando você dá um passo de fé, quando você dá um passo diante daquilo que Deus mandou você fazer, o mar se abre. O mar se abriu. As pessoas sempre falam que o mar se abriu quando Moisés botou o cajado no mar, não foi? Só que o mar se abriu com o vento do Espírito. A Bíblia diz que veio um vento do Oriente e abriu o mar. João 3, capítulo 3, versículo 8. Jesus explicando a Nicodemos como era nascer novamente. Como poderia o homem nascer novamente? E Jesus fala assim: o vento sopra do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para onde que ele quer. Apenas ouça. E é assim com as nossas vidas. Quando nós nascemos novamente, quando nós somos nova criatura, o vento que sopra na nossa vida não é o vento do Egito. Não é o vento da escravidão, da dor, da amargura. O vento que sopra na sua vida hoje, eu quero te dizer que é o vento do Espírito. É o vento que abre o mar. É o vento que te torna nova criatura. É o vento que te sustenta, que traz a provisão. Glória a Deus. Eu creio. Mas esse vento, você precisa estar andando a favor dele. Você precisa estar andando a favor da direção de Deus. Você precisa seguir com esse vento te impulsionando por trás. Pensa na mão do Senhor por trás de você, como um vento te levando para a direção, te levando para onde Ele te prometeu. É dessa forma que nós temos que viver. O vento do Egito, ele te para. O vento do Egito, ele te faz voltar para trás. Deixa que eu morra no Egito, deixa que eu volte para o Egito. Esse vento te impulsiona para trás. Agora, quando você está vivendo o vento do Espírito, ele te levará para frente. Ele te levará para a terra prometida. Ele vai te levar para onde ele disse para você que te levaria. Apenas ouça e caminhe na direção do vento, para onde ele soprar. Não vá caminhando para onde você quer que sopre. O sopro do vento de Deus é direcionado para Canaã. Vocês já viram uma plantação de joio e de trigo? Quando se mistura, é muito difícil você identificar o que é o que, concordam comigo? Joio e trigo, quando se mistura, é muito difícil você identificar o que é o que, até mesmo para colher. Sabe quando você vê a diferença entre o joio e o trigo? Você consegue identificar o joio e o trigo? É quando bate o vento. Aleluia. O vento, quando bate,
O joio, ele não se enverga. Meu Deus. O vento quando bate, o joio acha que ele pode. Ele fica rígido. Ele quer suportar o vento. Ele quer vencer o vento. Só que é o vento do Espírito. Quando o vento do Espírito bate, o trigo se enverga. Aleluia. Glória a Deus. O trigo se entrega. O trigo vai a favor do vento. A diferença é que o trigo, ele fica até o final. O joio quebra. O povo de Israel, que murmurou durante esses 40 anos, não viveu a terra prometida. O fato deles estarem murmurando diante de tudo que eles estavam passando fez com que eles não vivessem a promessa. Deus, ele te libertou. Deus, ele te chamou. Ele te direcionou. Deus, ele te mostrou. Ele te fez sonhar. Deus, ele te pegou no momento difícil, onde não tinha nada, nenhuma provisão de nada, você não conseguia enxergar nada, te levou para o caminho, te entregou a terra prometida. E aí, quando você está para viver tudo aquilo que ele prometeu, você não para de murmurar. Meu Deus. O Egito não sai de dentro de você. E você fica reclamando, e as coisas estão na sua frente. Basta você marchar. Basta você continuar. Basta você prosseguir. Guilherme me mostra ali, eu perco toda a direção. Ai, Deus, aleluia. Não vamos ter vigília, amor. E assim é a nossa vida com Deus. Pensem, reflitam nisso. Está na Bíblia. Deus, ele te chama. Deus, ele te faz promessas. Deus, ele te liberta. Deus, ele te traz a provisão enquanto você estiver no deserto. Deus, ele sopra o vento do Espírito para o mar se abrir. Porém, se você passar por esse período murmurando, desculpa falar para vocês, mas vocês não vão viver a terra prometida. Não vão viver. Vocês não vão viver o melhor de Deus na terra prometida. Porque ao invés de vocês viverem, vocês estão reclamando. Mesmo que seja doído o caminho, mesmo que seja doído o processo, mesmo que seja humilhante, mesmo que você passe por vergonha, mesmo que você se olhe e fale, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, que situação! Eu não consigo trocar um pneu. Que dificuldade que eu estou vivendo. É muito melhor do que viver escravo no Egito. É muito melhor de não ter perspectiva de nada. É muito melhor do que ficar sem saber o que vai ser. Como será? Da onde virá? Era assim o povo no Egito. Qual era a perspectiva do povo naquela época? Me fala. Trabalhar e morrer. Sofrer e morrer. Ser humilhado e morrer. Ser envergonhado e morrer.
Era a única perspectiva daquele povo, naquela época. Porém, eles tinham uma certeza muito grande dentro deles, que existia o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Mas eles não tinham perspectiva, porque foram 400 anos. Quantas gerações não se passaram durante esse período? E aí, quando Deus vem e te liberta, quando Ele te tira do Egito, te traz para o caminho, vem, Lulu, para o caminho. Esse é o caminho. Vem aqui atrás de você, eu vou soprar o vento do Espírito, eu vou te direcionar. Você começa a caminhar e vai passar por dificuldades, vai passar por lutas. Só que a diferença é que hoje você tem uma perspectiva de vitória, de conquista, de grandeza, de libertação, de salvação, porque você está no caminho do Deus de Israel. Você está indo a favor do vento, o vento do Espírito, e é Ele que te leva, é Ele que te direciona. Então não pare nesse caminho para reclamar, não pare para murmurar, não pare para questionar a Deus. Simplesmente diga o povo que marche. Aleluia. Glória a Deus. Só não posso, Pai. Diga o povo que marche. Essa vai ser a diferença daqueles que vão viver a terra prometida e aqueles que não vão viver. Porque tem muita gente que já foi liberta. Deus já entregou as promessas. Deus já soprou o vento do Espírito, já é nova criatura, mas não consegue dar um passo à frente, porque vive murmurando e reclamando, porque vive questionando as coisas de Deus, a forma que Deus faz. Vou dar um conselho para cada um de vocês, inclusive para mim. Aproveite o processo. Aleluia, Jesus. Aproveite o processo. Seja ele qual for que você esteja passando hoje, aproveite, porque vocês vão poder viver o melhor de Deus e dar muito testemunho daquilo que Deus fez para vocês. Não reclame do processo, viva o processo. Viva o processo. É de dor? Não importa. Aleluia, Jesus. É de sofrimento? Não importa. É de vergonha? Não importa. É de humilhação? Não importa. Porque esse processo é o processo da vitória. Aleluia.